compreensão oral. O primeiro estudante que vai apresentar para nós vai ser o Calil Gibran, e o orientador dele é o Pedro Ivo. O orientador está presente. Aí, Camila, você pega a assinatura do orientador e do estudante, tá? Então vamos lá, pode começar. Boa tarde a todos, meu nome é Calil Gibran. Meu trabalho é com o título de Diversidade Genética de Populações Naturais de Acropônia curiata, com base em marcadores moleculares ISSR e caracteres morfogranômicos. Eu sou Pedro Ivo, minha equipe de trabalho é composta pelo Cássio Pereira, a Roxane Carlos Lemos e o Luiz Cláudio. Bem, quanto à introdução aos objetivos. A macaúba, que ela é da família Arecaceae, é de ordem Arecaria, de gênero Acropônia. Ela, para quem não conhece, é essa planta aí. Ela tem inflorescência amarelada com a produção de uma espádice. Ela tem os frutos redondos, compostos por casca, polpa, castanha e amêndoa, sendo o principal foco aqui a polpa e a amêndoa, onde tem a concentração de óleo, a extração de óleo. Ela é caracterizada também pelos espinhos no estilo, e ainda tem estilos no cacho, a gente vê aqui pouco, caracterizado também pelos espinhos no cacho, e ainda nas folhas, quando ocorre a decisão ou corte, ainda tem uns vestígios do estilo por causa das folhas e das folhas. Aí, apresentando mais um pouquinho também na folha, caracterizadas também pela presença de espinhos na folha. O grande foco da macaúba, o grande interesse na macaúba o grande interesse na macaúba é justamente a produção de óleo. Então, ela tem uma produção muito elevada de óleo, 3.500 a 4.000 litros de óleo por hectare. Então, ela tem um potencial ela tem um potencial para fornecer óleo para a produção de biodiesel. Então, o nosso objetivo é estabelecer as bases para o estudo de diversidade genética em populações naturais de macaúba. E, para isso, nós estamos com um objetivo específico: a coleta dos excessos de macaúba, as folhas para a extração de DNA, os frutos para a conservação através do banco de germoplasma. Coletar dados biométricos, de referência às nossas coletas, selecionar primes e CCR polimórficos e ainda germinar e aclimatar dentro do programa de conservação da espécie. Como nós fizemos isso? Nosso foco foi nos estados de Minas Gerais e no estado de São Paulo. No que se refere à biometria, à parte biométrica, nós consideramos como dados como aspecto a altura de plantas, o diâmetro do peito, o comprimento da folha, a presença de espinhos do estilo, a presença de pragas e doenças, o número de cachos por planta e também o número de inflorescências por planta. Aqui está o mapa da nossa coleta. Em verde está o cerrado e em vermelho e laranjado aqui a mata atlântica. Os pontos azuis são os nossos pontos de coleta. Para a extração de DNA, nós adotamos o protocolo laboratório. Nós utilizamos o processo de liofilização das folhas para poder extrair o DNA. E o DNA também foi quantificado no espectrofotômetro e em gel de garose. Para a multiplicação, nós selecionamos 33 primes e um total de 64 acessos. Para o mix, para a reação de PCR, nós utilizamos 3 microlitros de DNA, 1,2 microlitros de DNTP, 1,5 microlitros de formamida, 1,5 de primer, 0,2 de polimerase, 1,5 de tampão, o volume completado com água ultra pura para um volume final de 5 microlitros. Para as condições de termociclagem, nós utilizamos um ciclo de 90 graus Celsius por 4 minutos, 40 ciclos compostos por 94 graus Celsius por 1 minuto, 49 graus Celsius durante 1 minuto, 72 graus Celsius por 2 minutos, e um ciclo de 72 por 7 minutos, e um encerramento final de 4 graus Celsius.
Para os cálculos de distâncias genéticas e agrupamentos, nós temos para os estudos de diversidade genética. Nós calculamos a nossa distância através do complemento do índice de Jacquard e, através disso, construímos um dendrograma pelo método GNA. Também agrupamos pelo método de Gaussian, então estruturado 2D, e analisamos o nosso dendrograma, a confiabilidade dele através da relação morfogenética e também pelo processo de amostragem por SPEC. Todas as nossas análises nós fizemos no programa GENES. A parte de germinação e aclimatação. A parte de germinação ainda é um processo que não está bem compreendido dentro das expectativas do projeto. Os dados iniciais mostram uma superação de 32,5% da superação da dormência in vitro. E essa é uma fase que nós estamos fazendo uma parceria com o laboratório de cultura de tecido, com o professor Luciano Bueno, que orienta a estudante Juliane Moreira. A parte de aclimatação, ele ainda está em fase de implantação. Quanto aos resultados, na parte de caracterização agronômica, eu coloquei aqui só para a gente relembrar, cada um deles, dos aspectos que nós colocamos. Pode passar. Nessa figura nós vemos o coeficiente de variação, ele permanece. A gente vê uma certa homogeneidade para os três primeiros aspectos, que é o diâmetro do peito, o comprimento da folhatura da planta. Então a gente vê uma certa homogeneidade entre essas duas características. E para as duas finais, que é o número de cachos por planta e o número de inflorescências por planta, a gente vê um coeficiente de variação um pouco elevado. Esse coeficiente de variação um pouco elevado, ele é compreendido pelo fato dessas duas características serem bastante influenciadas pelo ambiente. Então, a gente tem plantas que produzem muito, plantas que produzem pouco, e também determinada época do ano e do ambiente. Muitas das vezes o nosso período de coleta não coincidiu com a época de produção. Isso é justificado pelo visto, quando a gente tem em vista estudo sobre diversidade genética. Então, nós coletamos as todas essas aspectos. Para a cultura de plantas, a gente encontrou um coeficiente de variação de 27,13, nós temos uma temperatura um coeficiente de 26,6, a nossa média foi em torno de 5, e nós encontramos uma média de temperatura de 7,4. Essa diferença, ela se dá principalmente pelos objetivos da pesquisa. Então, são projetos diferentes, com objetivos diferentes, então isso implica em uma amostragem diferente desses acessos. Então, por isso daí um pouco nessa diferença de coeficiente de variação e também de média. Para o número de cachos por planta, nós encontramos o valor de 3,75 e na literatura nós encontramos o valor de 5,7. Essa diferença também, ela também está explicada com relação ao objetivo do projeto. Então, houve momentos em que nós coletamos, por exemplo, plantas que não estavam em idade produtiva, mas o nosso foco era a diversidade genética. Então, para o nosso projeto da paisagem, nós coletamos esses acessos. Então, daí um pouco da diferença desses números de cachos por planta. Para a presença de espinhos, nós temos esses acessos: 16, 42, 46, 47, 50, 52, 54, 57 e 65. São acessos que apresentaram alto índice de espinhos. E um destaque especial para o acesso 521, foram dois acessos que nós encontramos com uma densidade relativamente baixa de espinhos no estilo. Para a presença de pragas e doenças, nós temos esses acessos: acesso 10, 11, 13, 14, 23, 29, 52, 63, com um indicativo de incidência de pragas e doenças. No que diz respeito às dissimilaridades genéticas e às análises de agrupamento. Essa primeira figura nos mostra só a organização dos nossos acessos segundo as nossas regiões de coleta. Então, a primeira região, a região norte de Minas, seguindo a ordem lá 1, 2, 3, 4 e 6. A primeira região norte de Minas, depois nós temos noroeste de São Paulo, sul de Minas, região central de Minas, região metropolitana de Belo Horizonte,
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nossa sexta região. Nós adotamos essa separação porque esse é o nosso conceito inicial de população. Então, o nosso intuito era que eles coincidissem com os agrupamentos. Quando nós fizemos o agrupamento do método do BGMA, nós não encontramos especificamente esse tipo de divisão. Nós encontramos certo tipo de embaralhamento. Então, a análise através do clinograma ainda ficou o agrupamento um pouco difícil para poder selecionar os grupos e fazer um estudo mais conciso no que diz respeito à estrutura genética da população, os acessos que nós, os nossos acessos. Aqui nós temos o agrupamento de Toché, e pelo agrupamento de Toché nós encontramos 11 grupos. A gente observa que o primeiro grupo ele tem um maior número de acessos, né? Então, a gente pode dizer que tirando de uma população mais homogênea, ou também podemos dizer que ainda precisamos de uma análise melhor, né, ou de partes melhores. Mas o fato é que nós encontramos 11 grupos pelo agrupamento de Toché. Quando a gente lança esses grupos no plano 2D, a gente não observa novamente a formação de grupos. Então, a gente tem os acessos, né, muito embaralhados. Então, a gente não tem uma formação do grupo. A gente começa a formar mais ou menos um grupo. Então, as cores representadas pelos diferentes acessos ainda estão um pouco embaralhadas. Aqui nos diz sobre um agrupamento assim, um pouco específico. Então, ainda fica um pouco difícil para dizer sobre a estrutura genética da população. As conclusões das perspectivas. Embora a gente não conseguimos fazer uma genotipagem que nos permita discutir melhor sobre a estrutura genética da população, nós acreditamos que essa ferramenta que nós escolhemos, que é os marcadores moleculares, é uma ferramenta que vai nos ajudar, sim, a dizer melhor sobre isso. Então, colocamos isso dentro das nossas perspectivas. Ainda acreditamos que a limitação de primes e, consequentemente, o número de marcas polimórficas reduzidas não nos permitiu dizer mais sobre a estrutura genética da população. Então, esse número de primes talvez tenha nos impossibilitado de dizer algo mais quando nós interpretamos as análises estatísticas. E acreditamos ainda que, incluindo os primes do tipo SSR, poderemos fazer uma amostragem maior. Então, dentro das nossas perspectivas, está a inclusão desse tipo de marcador para podermos dizer mais sobre a estrutura genética da população. O processo de eliminação e aclimatação das forças in vitro ainda é um processo que não atende às perspectivas do projeto e que ainda serão compreendidas mais futuramente. Essa é uma imagem para reflexão, uma macaúba ao centro sendo queimada, é um incêndio proposital, né? Fica para a gente refletir, né? Poderia ser já um potencial importante para o melhoramento. E mais é isso. Muito obrigado. Qual o potencial de produção de biodiesel do Mamacau em termos de por plano? Bem, aí a gente já estaria entrando num contexto que eu não tenho domínio. A gente teria que analisar melhor o que diz respeito ao processo de produção do biodiesel. Mas eu não sei te dizer qual seria o rendimento Provavelmente você entra com 1 litro de óleo vegetal e sai com 1 litro de biodiesel, mais catalisador. Né? Catalisador não, o reagente que usa o álcool de cadeia como etanol ou metanol, mais catalisador. Você entra com 1 litro de óleo e sai com 1 litro de biodiesel. Entendi.
Aí para a segunda pergunta, que na realidade estava preparando para a segunda pergunta. Dentro dessas plantas, essas análises de plantas, vocês coletaram plantas em várias regiões, vocês encontraram alguma que poderia ser uma multiplicadora, hein? Bem, essa é uma análise que não foi contemplada pelo nosso projeto. Por quê? O nosso foco foi inicialmente a diversidade genética, né? Então, nós utilizamos alguns parâmetros biométricos que poderiam nos dizer sobre isso, como, por exemplo, o número de cachos, o número de inflorescência, e encontramos, sim, alguns acessos que nós poderíamos dizer que são promissores, mas seria uma afirmação um pouco, talvez, precipitada, né? Precisaríamos ver melhor, fazer um estudo melhor sobre a questão genética da planta e a interação dela com o ambiente, porque são duas características que influenciam muito na produção, então a gente não tem esse tipo de estudo. O nosso estudo mesmo só foi em relação à diversidade genética. Muito obrigado. Você falou em 33 páginas, né? Aí no final você falou que é pouco. Dependendo até muito, né? Mas qual foi a minha pergunta é o seguinte, qual foi a base da escolha desse 33? Às vezes é os 33 que tinham disponível. E qual que é a fonte, quem está trabalhando com isso, que tipo de prime é esse, que não faz muito importante. Então é um pouco assim, veja bem, na metodologia eu disse que nós pegamos realmente 33 primes, mas a gente selecionou para esses 33 primes para poder correr na população. Então, não necessariamente esses 33 primes levaram a informação dos casos. Então, desse montante de 33 primes, não foram exatamente esse montante que usou as marcas que nós esperávamos. Foram 10 primes que Baseado na literatura. e nós, Na verdade, o ISSR tem blocos, né? De 33 primes testados, foram 11 fragmentos polimórficos que foram utilizados para fazer as análises de diversidade. Então, assim, foram analisados um número maior de blocos. Cada prime está um maior de blocos, mas 11 fragmentos foram 11 blocos formativos aí. Imagina que não tinha muita coisa, né? Imagina que não tinha muita coisa. Nós não testamos todas as séries de SSR. Aí depois a gente, na verdade, isso tudo é integrado na tese de mestrado no Viçosa. A gente partiu para análise filogeográfica. Tem nada de sequenciamento. Na filogeografia nós vamos trabalhar com sequenciamento de genes cloroplastiais e nucleares, e ITS. Não, só qual foi o livro? Uma pergunta dupla. Qual foi o livro? O livro? é a América, da América Central até aqui na América do Sul. Centro de origem é a América. Mas aonde especificamente ainda não tem informação. A filogeografia vai. Agora a dificuldade de a gente fazer coleta nos países de Eu ia perguntar quais padrões estavam lá, quais padrões estavam na aula? Eu não vou sair respondendo. A gente viu algumas. Eu acho que Estava mais cara de fluido. Mais perguntas, gente? Não, cara. Cadê a pessoa de pergunta? Então vamos lá. Obrigada, Carinho.